Imagina estar sentado num avião, pronto para decolar. De repente, policiais entram na cabine e algemam o piloto na frente de todos os passageiros. O que esse homem fez para ser preso dessa forma? Por que a polícia precisou agir exatamente naquele momento, dentro de uma aeronave? A investigação que levou até ele durou meses. Documentos falsos, pessoas próximas envolvidas, um padrão de comportamento que ninguém ao redor parecia perceber. Como alguém com uma profissão tão respeitada conseguiu esconder segredos tão sombrios por tanto tempo? A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo! Na manhã de 9 de fevereiro de 2026, passageiros que embarcavam num voo em São Paulo presenciaram uma cena incomum. O piloto da companhia aérea Latam foi preso dentro da aeronave, já na cabine, momentos antes da decolagem. O avião, que tinha como destino Rio de Janeiro, estava no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. A abordagem foi feita por policiais civis. O comandante é suspeito de participar de uma rede de abuso sexual infantil. Ele foi retirado do avião e levado sob custódia. Em poucas horas, a notícia se espalhou pelo país. Mas quem é esse piloto? E como as investigações chegaram até ele? Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, o homem preso é Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, piloto da companhia aérea Latam. Ele foi detido no momento em que já estava na cabine da aeronave, pronto para operar o voo LA 3900, que seguiria de Congonhas, São Paulo, para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, a prisão só foi possível naquele momento porque os investigadores enfrentavam dificuldades para localizar o suspeito. A rotina de voos dele variava constantemente. Para resolver isso, os agentes solicitaram à companhia aérea a escala de trabalho, identificando quando ele estaria em solo e dentro de uma aeronave. A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, em entrevista explicou como a operação foi planejada para evitar fuga ou destruição de provas. Que ele faria um voo hoje. Quando nós chegamos no aeroporto por volta de 5 horas, 5h30, ele já estava lá. Nós ficamos aguardando, ele chegar, a equipe da doutora Luciana. Como não começaram a fazer a chamada do voo, nós fomos perguntar e ele já estava no avião. Então ele foi retirado de lá. Que era uma forma de tentar localizá-lo. O avião que ia para o Rio voou normalmente, segundo a Latam. Em nota, a companhia informou que a decolagem e o pouso aconteceram sem intercorrências e que uma apuração interna foi aberta. A empresa também disse que está à disposição das autoridades. Segundo a investigação, Sérgio Antônio Lopes é suspeito de participar de uma rede de exploração sexual infantil há pelo menos 8 anos. As informações divulgadas até agora indicam que ele teria abusado sexualmente de menores de idade, algumas ao longo de vários anos, sendo uma delas abusada desde os 8 anos de idade. Uma das vítimas foi espancada por ele num motel na semana passada. As crianças eram levadas a motéis pelo homem, que se utilizava de documentos falsos para não deixar rastros. O homem tem filhos de um primeiro relacionamento e é casado pela segunda vez. A esposa não tinha conhecimento dos crimes, segundo a polícia. Ao menos 10 vítimas já foram identificadas. No entanto, os investigadores afirmam que o número pode ser muito maior, possivelmente dezenas, após quebrar o sigilo e a análise do celular do suspeito, feita com autorização judicial. Todos esses pontos são alegação da Polícia Civil, ainda em fase de investigação. Não há, até o momento, condenação judicial do piloto Sérgio. As investigações revelaram que a mãe de uma das crianças, vítima da exploração sexual, mandava vídeos da própria filha para o piloto da companhia aérea. A genitora foi presa em flagrante pelo armazenamento e transmissão de conteúdo infantil. Uma mulher de 55 anos, avó de alguma das vítimas, também foi presa na Grande São Paulo, sob suspeita de aliciar as próprias netas e entregá-las ao piloto em troca de dinheiro. Segundo a polícia, a avó negociava as crianças diretamente com o piloto e teria recebido pagamento pela venda das netas de 10, 12 e 14 anos, garantindo ao agressor acesso às vítimas dentro da própria família. As prisões fazem parte de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo, que apura crimes graves contra crianças e adolescentes, supostamente praticados ao longo de vários anos. A operação, batizada de Apertem os Cintos, é conduzida pela 4ª Delegacia de Repressão de Pedofilia, ligada ao DHPP.
E quando tinha relação sexual, normalmente ele pagava 300, 400, 500 reais para elas. Ele levava elas para motéis diversos, utilizando documento falso para poder entrar. Inclusive, ele utilizava acessórios, ele fazia com que as meninas colocassem peruca, óculos escuros, para poder parecerem mais velhas e conseguirem entrar no motel. Esse documento foi encontrado, inclusive, dentro da carteira dele, no momento da prisão. E, além disso, ele pedia para as vítimas para poder cooptarem coleguinhas. Então, ele falava se elas não tinham coleguinhas novinhas, como ele mesmo dizia, chamava de garotinhas, que tinha aí entre 11, 12, 13 anos, 14 anos no máximo, porque ele falava que gostava de novinhas. Segundo a delegada, o piloto tinha um padrão de comportamento específico. Segundo nota oficial da Polícia Civil, as provas reunidas até agora indicaram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos. A polícia trata de uma hipótese de que não se trata de um caso isolado, mas de uma rede com diferentes pessoas exercendo papéis específicos. Até o momento, a defesa do piloto não foi localizada. Sérgio Antônio Lopes estava ali para mais um dia normal de trabalho. Vestia o uniforme, cumprimentava passageiros, era o responsável pela segurança de um voo inteiro. E, segundo a polícia, um abusador de criança. Diante de um caso como esse, surge duas perguntas. Quais crimes estão em jogo e qual é a responsabilidade da companhia aérea? Segundo o Código Penal brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes apurados podem incluir estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Exploração sexual de criança e adolescente pode ultrapassar 10 anos de reclusão. E quando terceiros facilitam esse tipo de crime, as penas podem ser ainda maiores. A Latam Airlines Brasil informou em nota oficial que o voo operou normalmente. A empresa abriu uma apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Além disso, afirmou que repudia veementemente qualquer ação criminosa, reforçando que segue padrões rígidos de segurança e conduta. Do ponto de vista jurídico, especialistas explicam que a empresa não é responsabilizada automaticamente por crimes cometidos por funcionários fora do exercício direto da função, desde que coopere com as autoridades, como declarou estar fazendo. Casos como este mostram que redes de abuso não surgem isoladamente. Segundo especialistas, elas funcionam com base em silêncio, omissão e participação de terceiros. A operação Aperte os Cintos expôs uma rede que funcionou por anos sem ser detectada. As investigações seguem e o número real de vítimas ainda pode aumentar. O que mais choca em casos assim? A duração dos crimes ou o fato de pessoas próximas às vítimas terem participado ativamente? Me fala aí nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreve aí se ainda não foi inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.